Nosso assunto agora sobre como engravidar de maneira artificial, como a igreja vê isso. Disse, são muitas perguntas, viu, aqui. Que bom que as pessoas estão participando com a gente, Rodrigo. Vou começar a apresentar as perguntas, espero conseguir falar todas. Olha, o Raimundo Moraes, ele é lá do Pará, Tailândia, Pará. Ele diz assim, sou católico, tenho muita dúvida quanto a este assunto. Não, o Cláudio Rodrigues, ele mora em Guarujá. Ele quer saber qual a penalidade da igreja para quem doa espermatozoide. Isso existe, né? Eu acho que é um assunto, essa questão da penalidade é muito forte. Acho melhor, assim, um acompanhamento com um sacerdote. Acho que é uma questão, falar de penalidade, acho que depende muito, é uma conversa, um acompanhamento com o sacerdote. Tá ok. Se alguém doou, procura um sacerdote e conversa sobre isso. A Ana Carol, ela conta que ela tem uma filha que nasceu do ventre dela, mas ela quer saber, e a dúvida dela é de outras pessoas também, se não tivesse condições de ter um filho, seria errado fazer uma reprodução assistida? Bom, eu conversava aqui com o doutor Antônio, são tantos assuntos polêmicos, o pessoal realmente tem muita dúvida. Se alguém quiser até conselho o meu livro, né? Que é o que a igreja ensina sobre, foi publicado também pela Canção Nova. Vamos mostrar. Que trata de vários Acho que é muito legal assuntos. A gente mostrar, porque ajuda as pessoas. Veja uma coisa, a igreja coloca como um método ideal, ilícito, conforme o pensamento doutrinário da igreja, é um método natural. A igreja sofre, o Papa João Paulo II manifestava muito isso, sofre com aqueles casais que não podem ter filhos, sabemos a dor, a angústia deles, né? Mas como foi testemunhado aí pelo casal anteriormente, na reportagem que vocês passaram, também existe uma forma, tantas crianças esperando por uma adoção, isso é uma forma também, né? É um filho, é a pessoa, tem a sua dignidade como tal, é a melhor forma de você suprir essa carência. Só quero dizer uma coisa, João Paulo II dizia o seguinte, que nem tudo que é tecnicamente possível é moral. O fato de a técnica permitir não significa que é moral e que é lícito. Para considerar moral, para considerar lícito para a igreja, envolve vários outros aspectos diferentes da ciência. Agora, sobre isso que o senhor está falando, padre, a Kátia Lima, ela fala o seguinte, sou católica, vivo na Itália, está acompanhando a gente ao vivo de lá, mas ela tem uma dúvida. Ela fala, se a ciência foi Deus que deixou, então por que não pode fazer reprodução assistida? A ciência também criou a bomba atômica. Ela criou a bomba atômica e nem por isso eu posso usar para matar. A ciência, ela criou também a máquina da pena de morte. Então, veja, aquilo que eu disse anteriormente. Nem tudo que é tecnicamente possível é moral, é lícito. Uma técnica, ela tem seu valor, mas para que ela seja utilizada, deve partir também de outros princípios, de outros fundamentos antropológicos, filosóficos, sociológicos e também à luz da fé e da teologia. Ótimo, esclareceu e muito. A Solange Mês, ela é de Joinville, Santa Catarina, e ela conta que quando ela casou, ela descobriu que não poderia engravidar, então eles partiram para a adoção. Adotaram uma menina, 10 anos depois, um menino, adotaram uma menina, 10 anos depois, um menino e 1 ano e 1 mês depois. E ela fala, Deus nos presenteou com a gravidez sem tratamento, olha, depois de 10 anos, uma gravidez sem tratamento e um menino lindo, cheio de saúde. Porque de fato acontece muito isso, né, doutor? Porque fica tão ansiosos para engravidar e de repente não consegue e adota a criança, aí vem o filho natural, não é isso? Isso é uma coisa extremamente importante, que talvez até vale a pena comentar, é que é muito importante que você, quando parta para um tratamento, você tenha um diagnóstico, né? Então, é muito comum as pessoas, né, o casal não engravidar, mas não sabe a causa. Todos os meus exames estão normais, né? Então, e aí depois de anos e anos, a pessoa adota uma criança e engravida no outro. Isso é uma história que a gente psicológica ouve. Psicológica, isso é um bloqueio, tá? Essa ação hormonal no organismo através de um eixo imaginário, né? Então, o hormônio vai de uma glândula para outra e vai descendo e depois traz um retorno, né? Uma resposta.
e isso pode ter um desequilíbrio, isso é muito, extremamente importante, tá? Então, todo mundo que quer ter um neném precisa ter um diagnóstico bem preciso, precisa ter uma avaliação muito precisa, tá? Se for partir para um procedimento mais agressivo, daí que converse com o formador dele, com o sacerdote, junte uma, né? Não Procura seja a opinião assim, de meio, mais médicos. mais médicos, que é muito importante. Às vezes a pessoa mudou até de um médico para o outro e engravida. Não é porque um é melhor do que o outro, porque mudou, às vezes, É interessante isso que o doutor Antônio está falando, porque é o seguinte, também tem que cuidar, porque existe uma indústria em torno da fecundação artificial, da inseminação artificial, que se envolve muito dinheiro. É muito caro. É muito caro. Claro. É muito caro hoje. Então, é o que o doutor disse. De repente, você vai no médico que tem interesse, você já tem um problema, não, já vamos partir para a fecundação artificial, vamos partir para a inseminação artificial. Por quê? O que ele vai ganhar com aquilo, o lucro que ele vai ter. Então, acho que é algo que deve ser acompanhado com responsabilidade, com respeito, procure outros médicos de uma forma consciente, vai conversando e isso vai ajudando também os casais. Muito boa observação. E olha que interessante a participação da Poliana Silva, ela é de Belo Horizonte. Ela fala que descobriu há 4 anos que não podia ter filhos, porque ela tinha trompas obstruídas e não ovulava. Apesar de ter perdido uma trompa, depois de muita oração, no ano passado, Deus concedeu a ela a graça da maternidade. Hoje o João Paulo tem 6 meses e ela está grávida de novo, com 4 meses de gestação. Ai, parabéns. Poliana Silva, lá em Belo Horizonte, disse. São os milagres também, que foge à ciência, né? Que Deus faz. Agora, a gente está ouvindo falar muito na mídia também sobre a criopreservação de tecido ovárico. O que seria isso? Pode falar. Interessante. Isso ocorreu muito, porque é interessante que esse semestre eu estou lecionando a disciplina bioética, então a gente está bastante atualizado, os alunos trazem isso. Era uma moça que ela estava com câncer, e ela ia fazer quimioterapia, o médico disse que era uma grande possibilidade dela ficar estéril, porque ele iria destruir o ovário. O que os médicos fizeram? Retiraram uma parte do ovário dela, células, coisa do ovário, congelar depois que ela terminou a quimioterapia. Claro, eu estou falando aqui de uma forma bem prática, né? Mas terminou a quimioterapia, que ela estava bem, e eles reimplantaram esses tecidos. Reimplantaram, ela ovulou normalmente, ela engravidou normalmente. Veja, isso não tem um problema, foi um autotransplante. Foi transplante de medula, né? Retira a pessoa, faz um tratamento e volta ao transplante. Ela ovulou naturalmente, a gravidez ocorreu naturalmente, sem nenhum problema. Agora, outra situação também que se fala muito são da barriga de aluguel. A gente já viu aí na mídia, enfim, até da própria avó gerando filho. E aí, padre? Nós vamos ampliando, né? A igreja, ela fala que na procriação, o magistério fala que na procriação deve ter um parentesco genético, um parentesco gestacional e um parentesco educacional, é o ideal. Okay. Parentesco genético é aquilo que eu dizia anteriormente, eu ser pai por meio da minha esposa, e a minha esposa ser mãe por meio do esposo de mim. Esse é o parentesco genético, os filhos geneticamente dos dois. O ideal é que a gestação também, esse parentesco afetivo, gestação também. Então, veja, o útero de aluguel, o útero de substituição, em primeiro lugar, a fecundação é artificial. Então, já envolve um problema ali. De outro lado, a mãe gestacional não será a mãe biológica, já não será a mãe da educação, educacional, que vai educar a criança. Então, quer dizer, também tem a sua iliceidade aí. Tem mais participação, sim, disse Silene, da Vane Belim, ela é de Lajeado, Rio Grande do Sul, e ela conta que ela é mãe de um casal de filhos do coração e tem um neto. Ela disse que ela nunca fez exame para saber por que não engravidava. Com 3 anos de casada, eles adotaram a primeira filha, de 4 anos, e um menino, mas sem escolher o sexo. Foi Deus que deu um casal. E ela disse o seguinte, olha, somos muito felizes, nos amamos muito, e meus filhos são pessoas que chamam a atenção das pessoas porque são lindos e educados. E ela mandou uma mensagem para os casais, olha, casais, parem de relutar tanto para adotar, porque é uma bênção de Deus. E ela mandou um beijo para todos aqui do Manhã Viva.
Ai, obrigada. É tão bonito ver É um recado essa bonito, né? abertura. Lindo, É um recado maravilhoso. a gente tem que entender algumas coisas o seguinte, que a pessoa humana tem uma dignidade tão grande, o filho, ele é um dom, ele não é produzido. Às vezes hoje está tudo, né? É fecundação laboratória, é a manipulação, você escolhe as características genéticas que você quer. É igual um computador. Quando você vai comprar um computador, você entra no site da empresa, você lhe configura o computador que você deseja, né? Com tais características. E hoje estão transferindo isso também para pessoas. Eles vão para o laboratório e ali eles falam assim, eu quero os filhos hoje com essa característica, essa característica, essa característica. Você acaba não aceitando um filho tanto como um dom, como um presente, mas ele acaba se tornando uma produção. Filho não se produz, a filha é dom, se acolhe. A maternidade ela é muito mais do que produzir. Desculpa, a gestação, a maternidade, a paternidade é muito mais que produzir. A paternidade, a maternidade é hospitalidade, é você acolher o filho. E esse drama você acaba vivendo sempre no seu consultório, né, doutor? Realmente é muito delicado, é uma situação, o casal infértil, ele é muito angustiado, ele é muito, Imagino que você deve é passar. muito difícil. Então, como eu falei, é muito importante que a gente tenha uma avaliação global, que se converse com o seu formador, com o seu sacerdote. Que tenha orientação. Que tenha uma orientação, que vá em outros médicos, que faça uma avaliação muito Isso é muito delicada, legal. porque a partir do momento que a gente começa a dificultar, a gente começa a criar problemas para o futuro, tá? Problemas emocionais, problemas jurídicos, psicológicos. É verdade. Né? Isso é muito importante. Tá? Existe essa, vamos dizer assim, essa possibilidade, mas tem que ser usada com muito critério. Né? Não como uma moda, né? Não como, como uma seleção natural. Né? Eu acho que é muito importante. Assim. Participação de casa, pessoal, todo mundo aí atento ao Fernanda, assunto. ela faz um alerta, a gente está chegando no final do programa, é bom esse alerta dela. Ela conta que ela teve dificuldade para engravidar durante 5 anos de casada, fazendo exames, nada descobria, até que uma médica suspeitou de uma leve endometriose. Depois, antes disso, uma outra recomendou para ela a inseminação artificial, mas ela queria fazer a vontade de Deus. Hoje ela tem o Miguel, de 4 anos, e a Manu, de 2. É justamente o que o senhor tinha orientado, né, padre? É justamente isso. A gente tem que ter paciência, calma, rezar, colocar nas mãos de Deus. Claro, procurar ajuda médica, né? Procurar médicos conscientes, né? Que tem a mesma formação da pessoa, né? Porque se for outros, se for uma visão econômica, ele vai, claro, que vai buscar aquilo que favoreça ele. Tá certo. Eu quero agradecer demais a participação dos senhores aqui no programa. Quero falar mais uma vez desse livro do padre Mário Marcelo Coelho, porque além do assunto que a gente está conversando aqui, tem outros, né, que a gente sabe também, que a gente tem muita dúvida. O que a igreja ensina sobre aborto, eutanásia, clonagem, pena de morte, células-tronco, ecologia, quando começa a vida, terrorismo, embrião humano e engenharia genética. São alguns dos assuntos que estão aqui e que todos eles, né, a gente tem muita dúvida e é uma certa polêmica em cima deles, mas o que a igreja pensa sobre esses assuntos, você tem que ficar com tudo isso bem claro dentro de si, até para você saber falar do assunto e defender o que a igreja pensa. Outro livro também muito importante que eu estou lendo e estou gostando muito, e já conversei aqui com o padre, falei, padre, por favor, vem aqui falar sobre esse assunto também conosco, ele já se comprometeu aqui, disse que vem, viu? Educar Virtudes Humanas. Esse livro está muito legal, eu estou lendo para ajudar. Fala da educação do emocional, que a gente se preocupa, né, em formar os nossos filhos, da educação, da formação intelectual, mas a gente esquece das emoções muitas vezes. E o padre se comprometeu, ele vai estar aqui de volta para falar sobre isso. Educar Virtudes Humanas, eu indico demais para você comprar tanto um como o outro, e eu tenho certeza que vai te ajudar demais aí nas questões que você vai vivendo no seu dia a dia, viu? Para você adquirir esse livro, é só ligar agora, 1231862600, ou entrar na nossa página loja.cançãonova.com, além desse livro, tantos outros para te ajudar aí na sua formação e na sua espiritualidade. Lembrando que todas as vezes que você adquire um produto aqui na Canção Nova, você está, olha, ajudando em cheio aí na evangelização. Muito obrigada, padre, sua bênção, viu? Deus te abençoe, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, partilhando com você a experiência, ouvindo o doutor aqui, né, escutando também o outro lado da medicina. Agradeço a oportunidade, que bom que está esclarecendo a sociedade
sobre esses assuntos polêmicos. E até a próxima, se Deus quiser, Se Deus né? quiser. Doutor Tiburcio, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. Tá, eu que agradeço a Deus lhe oportunidade. Tá certo. E aí, tomando água? Tomando água Rodrigo? Canção Nova, disse. Eita! Água é bom para a saúde. Com esse frio a gente tem que se hidratar também, né? Pois é, e olha, disse, tem um convite também esse final de semana lá em São Paulo, o evento Canção Nova Abraça São Paulo, lá no ginásio do Ibirapuera, presença de Dom Odilo Scherer, Padre Adriano Zandoná, Padre Paulinho, Ironis Puldaro, Cleto e Davidson Silva, lá no ginásio do Ibirapuera, no próximo final de semana. Tá certo. Olha, a gente está chegando ao finalzinho aqui do nosso programa e amanhã nós vamos falar também, Rodrigo, porque tem muitas pessoas que ajudam a Canção Nova espalhada por todo o Brasil. É tão bonito ver, né, essa iniciativa que acontece em tantos lugares. A gente vai falar sobre os amigos da Canção Nova. Que legal. São tantos, graças a Deus, né? Beijo para você que é amigo da Canção Nova, que reza pela Canção Nova, mas amanhã a gente fala melhor sobre esse assunto. E se você é amigo, já vai entrando aí, participando com a gente, que amanhã a gente traz também a sua participação, tá certo? Quem é amigo e quem quer ser amigo, seja bem-vindo também. Tá certo. Nosso encontro é amanhã, às 9h45, não vai perder a hora não, tô te esperando, viu? Tchau, tchau. Porque na sequência...